Olá, pessoas, sejam todos e todas muito bem-vindos. Professor Eustáquio, já conhecido aí desde 2018, Antônio Eustáquio é o nome, mas o pessoal já acostumou, habituou a chamar de professor Eustáquio. A gente vai falar da unidade 6 da Psicologia Social. Eu costumo ir direto ao ponto, já sabedor aí da curiosidade. É bom que seja bem instigada e é a minha missão colocar vocês em contato com a unidade 6 da Psicologia Social, essa disciplina semipresencial. E aí nessa unidade vai tratar da psicologia como crítica da sociedade e da própria psicologia, Então a psicologia social, ela volta-se para a psicologia como um modelo crítico, de alguns elementos e também crítica da sociedade, Então nesse sentido traz aí uma crítica que diferencia da psicologia tradicional por não se limitar a analisar o comportamento humano, mas também a questionar os próprios fundamentos da psicologia e da sociedade, Então parte da premissa de que o ser humano não é um ser isolado, mas sim moldado pelas relações sociais, certo? Pelas estruturas de poder e pelas condições históricas em que vive, Então a unidade traz 3 fatores aí: relações sociais, todos nós saudável que nós tenhamos, Estruturas de poder, a gente precisa dessas estruturas, caso contrário a sociedade não funcionaria de modo salutar, E as condições históricas em que nós vivemos, Então 3 fatores aí fundamentais que essa unidade vai trazer. Primeiro, traz aí os principais conceitos da psicologia social. São eles indivíduo e sociedade, A psicologia social rejeita essa ideia de que o indivíduo e a sociedade são entidades separadas, O indivíduo e a sociedade, entidades separadas. Aqui tem o indivíduo, aqui tem os indivíduos e há uma influência aí nesse sentido. Ela é recíproca também, o indivíduo influencia a sociedade influencia o indivíduo, certo? Determinação social do comportamento também, outro item. O comportamento humano é visto como um produto de fatores sociais como normas, instituições e práticas culturais, Nesse sentido, o indivíduo não é um ser autônomo, mas é condicionado por essas influências, Ou seja, normas, instituições e práticas culturais, Ou seja, estou inserido numa sociedade, esses elementos, normas, regras, leis, me influenciam, instituições e práticas culturais. Ou seja, se eu não me adaptar, não me ajustar às práticas sociais, aos procedimentos e comportamentos de acordo com a normatização, a regulamentação, o processo legal, sobretudo ali os ditames da nossa Carta Magna, dos códigos aí na questão do direito, eu posso ser punido, pelas instituições, pela sociedade, pelos indivíduos. Então é interesse da psicologia social nessa unidade que é a 6. Também subjetividade. A subjetividade, ou seja, o eu de cada pessoa não é muito natural, inato, mas é construído a partir de vivências e experiências sociais. É moldada por ideologias, pela cultura e pelas relações com os outros. Ou seja, a minha essência. A gente percebe na atuação, na clínica, em qualquer abordagem, que aí o chamado self, o eu, a essência da pessoa, ela tem muita influência cultural do processo normatizador e das relações sociais, Tem às vezes aí muitos desafios, para a pessoa compreender a sua própria essência. Quem sou eu? É uma pergunta que a gente pode perfeitamente fazer, O que é a minha essência? Afinal, uma provocação para vocês, para a unidade. Eu sou fruto dos meus desejos ou eu sou fruto do desejo do meu pai, do desejo da minha mãe, do desejo do meu professor, do desejo da
sociedade na qual eu estou inserido. Quem sou eu? Eu sou esse indivíduo indivisível ou eu sou um sujeito meio fragmentado aí porque tem vários desejos funcionando em mim? Olha que legal para a gente refletir sobre isso, né? Determinantes sociais e o comportamento humano. Outro tópico aí super interessante. A psicologia social, ela critica, examina como diversos fatores sociais moldam o comportamento, né? E aí entra a estrutura de classe, gênero e sexualidade, cultura, né? Poder e opressão e outros. Mas esses aqui são os pontos fundamentais para você pensar como o seu comportamento é moldado. Estrutura de classe, posição social e econômica de uma pessoa afeta suas crenças, oportunidades e interações, né? Então, na atualidade, a polarização é fato. Então, estrutura de classe, dependendo da classe que você se inseriu, pertence, foi, né, incluída também, você vai pensar e se comportar de uma forma talvez definida por essa classe. Gênero e sexualidade, normas sociais sobre gênero e sexualidade influenciam a forma como as pessoas percebem e agem, né? Então, orientação sexual. Eu costumo dizer que no século XXI a gente tem uma diversidade, essa diversidade provoca algumas situações, mas também uma reflexão. Os grupos estão aí tendo uma visibilidade maior e, portanto, promovendo aí reflexões dentro dessa diversidade que a gente tem hoje. Então, essa questão de gênero e sexualidade, né, que é uma orientação, independentemente do gênero, e a pessoa escolhe, por exemplo, viver com outra pessoa, mas às vezes, na atualidade, sem sexo, né? Ela quer simplesmente construir uma vida junto com alguém que se identificou muito com essa subjetividade, com essa personalidade, com essa orientação, ok? Então temos isso. Cultura define valores, expectativas e comportamentos aceitáveis, orientando a vida social, né? Então, na nossa cultura brasileira, cria-se os filhos, pelo menos eu quero acreditar que para a gente colocar uma pessoa que consiga conviver de modo salutar em sociedade, né? E não tem manual aí de como criar filhos, e isso é fantástico, porque se tivesse, nossa, seria bem complexa a formação da subjetividade, ia formar um monte de robozinho, um monte de pessoas bem comportamentadas, bem comportadas, né? E isso seria muito chato. Por isso que tem que haver uma diversidade para provocar aí uma reflexão mesmo. Olha, eu sou ser humano, mas tem outros ali que são, né? Tem lá orientações diversas, gostos, enfim. Isso deve ser respeitado ou, no máximo, discutido para uma pacificação. Poder e opressão, também fenômenos como racismo, machismo, colonialismo, são determinantes cruciais aí, que impactam o bem-estar e o comportamento de indivíduos e grupos, né? Então, aquela pessoa que segue aí o discurso de poder, que a gente já falou em outra unidade, mas essa aqui é a 6, então o discurso de poder e a opressão vem por esse viés aí, né? Discurso de poder e opressão, então fenômenos que citados aqui, racismo, machismo, colonialismo, sobretudo, né? Essa palavra de colônia, então nós fomos colonizados pelos europeus mas nós temos um DNA indígena, nós temos um DNA africano também, então veja a diversidade, né, de uma formação biológica que nós temos, mas essa palavra, quero dar uma ênfase na colonização. Colônia ou colonizar vem de colo, né? E colo também é um prefixo da palavra cultura, então vem de colo, cultura, processo de aculturação. Eu pego no colo e moldo a pessoa conforme a minha cultura e não conforme a cultura da própria pessoa. Psicologia social pura, né? Então, a cultura vem de colo, é de pegar no colo. Eu te pego no colo, te acolho, mas eu te transformo também na cultura que eu desejo colocar você inserido, né? E a gente tem essa influência. Só que por não conhecer essa prefixação e essa prática com a palavra
cultura, ou A de negação, culturação, né? A gente se envolve aí em questões que não nos deixam refletir sobre isso. E essa unidade vai fazer com que vocês tenham a oportunidade de pensar bem sobre essa construção da subjetividade, emancipação social, contribuições de limites da psicologia, né? Ou seja, promover aí uma oportunidade de transformação individual, social, momento de reflexão e, quem sabe, né, de libertação. Como diria Sócrates, quanto mais eu sei que não sei, né? Quanto mais eu penso que sei, eu busco saber mais, que eu descubro que eu não sei. Né? Essa embolada aí, só sei que nada sei de tudo aquilo que eu sei. E nisso você cria um amor à busca e ela não cessa. Conte conosco e à vontade.